Olá, meu nome é Pedro Nassif, sou monitor de Sociologia. Nesse vídeo vamos falar sobre a violência urbana no cenário brasileiro. A gente e o resto do mundo inteiro, nós sabemos, né, que o Brasil ele possui muitos índices, é líder em muitos índices, ou está ali sempre no topo de índices globais, né, da violência urbana. E isso se dá muito por conta da negligência e da corrupção que está fortemente presente nos nossos sistemas e nas nossas instituições. E daí esse problema ele é mais profundo do que parece. E por conta disso a gente vai tentar entender melhor tudo que envolve a violência urbana aqui no Brasil. Vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que é um dever do Estado promover a segurança, assim como a saúde, a educação e tantas outras coisas básicas à vida social. Porém, a gente também pode ver que o Estado não está sendo eficiente, na verdade, né? Eficiente nessa tarefa. E quando isso acontece, surgem problemas sociais que vão gerar outros e outros problemas, até que tudo vire uma grande bola de neve. Então, vejamos a seguinte situação, que é real, né? O Rio de Janeiro tem boas escolas, tem bons hospitais também, tem bons teatros, bons cinemas, boa segurança, né? Tem sim, tem boa segurança, tem bom tudo. Só que, e tem outras coisas também muito boas, só que o ponto é, para quem? Para quem? Para quem tem boas escolas? Para quem tem bons teatros, bons hospitais, boa segurança? Para quem? Para poucos, certo? Para poucos. E isso gera a desigualdade. Isso gera os problemas que a gente vai ver. Quando um jovem de uma comunidade carente, ele não tem acesso à educação, a saneamento básico, e a outras coisas assim, ele vai ser mais um no meio de tantos outros que sofrem com a desigualdade e com a segregação do Estado. Daí, esse jovem sem perspectiva acaba sendo seduzido pelo tráfico, por exemplo, pela criminalidade em geral. Essa criminalidade, né? Criminalidade essa que vai apresentar para o jovem, que vai vai suprir as demandas que o Estado não supre. Essa criminalidade ela vai ocupar o lugar do Estado, tá? Porque dali ele vai tirar o dinheiro para fazer as coisas básicas que o Estado não consegue entregar a ele, por má gestão, por descuido, certo? Por desleixo. Então, o Estado vai ser o vetor disso. E aí, eu digo isso, né, no sentido financeiro. E não só financeiro, mas também de pertencimento, porque é muito importante a gente ter isso em mente. Ter em mente que o jovem, aquele jovem lá da comunidade carente, que o Estado não chega nele, que ele não tem perspectiva, ele não se sente pertencendo à sociedade. E daí, quando surge a criminalidade, quando surge essa oportunidade dele entrar para algo, mesmo que seja da vida do crime, ele vai se sentir pertencendo a algo, tá? E ali, ele cometendo ilegalidades, esse jovem que é esquecido pela sociedade e pelo Estado, ele vai sair da situação da miséria extrema e vai se sentir parte de algo maior, como eu já disse. E aí, basicamente, seria uma sociedade paralela, tá? É importante a gente ter esse conceito em mente. Com essa situação que eu coloquei aqui, a gente chega a uma conclusão, que a insegurança, o medo urbano, o medo das pessoas andarem na rua pela criminalidade que só aumenta, é culpa do próprio Estado, tá? Porque se houvessem condições dignas a todos os indivíduos da sociedade, não iríamos ver a desigualdade e a segregação que a gente vê hoje. E, consequentemente, não teríamos a violência urbana que temos hoje. Mas, perceba, eu não estou falando que a gente tem que
que separar uma coisa da outra. Quer dizer, a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa da outra. Eu não tô falando que o indivíduo que comete os crimes, ele não seja culpado pelas suas ações. Sim, ele é. Ele deve pagar pelo que ele faz. Ele deve ter responsabilidade pelo que ele faz. Só que o maior culpado é o Estado, que não foi capaz de promover o básico para que esse indivíduo não chegasse à situação de não ter caminhos, certo? Ou de ter poucas escolhas e acabar caindo na via equivocada. Então, a gente tem que ter isso em mente. A raiz do problema não está no fato desse jovem de uma comunidade carente ter entrado na criminalidade. A raiz do problema tá. Por que ele entrou? Por quê? Foi porque faltou algo? Foi por causa da criação? Foi por causa da falta de acesso básico que ele deveria ter tido e não teve por conta do Estado? Tá? Por que ele estava morando numa comunidade que não tinha saneamento básico? Por que hoje, em pleno século XXI, em pleno 2021, a gente não tem lugares que não tem acesso a saneamento básico? Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. E agora, para a gente entrar no assunto específico do tráfico, né, a gente precisa ter consciência do seguinte fato. O traficante de verdade, ele não está no morro, tá? Isso é um fato. O problema do tráfico ele vai ser mais complexo do que parece. Porque não adianta a gente pensar que esse problema tá ali na favela, tá? Porque o dinheiro que essas facções criminosas elas lucram com o tráfico, eles não são nenhuma fração da parte que vai ser direcionada para os indivíduos da elite, certo? Para os indivíduos que têm envolvimento com esse tráfico, mas que são da elite, que financiam, que são donos realmente dos esquemas. Porque os verdadeiros traficantes, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o caso do Pablo Escobar, que era aquele grande traficante, né, o maior que já teve, e ele não era um cara que ficava ali na boca de fumo, né, no lugar que vende-se as drogas, ou não era ele que negociava, ele ficava no castelo dele, lá na mansão dele, e ele era o chefe, o chefão, né, e assim, é basicamente isso, não tão cinematográfico, né, mas é basicamente isso que acontece no Brasil. Os traficantes que ficam no morro, esses são responsáveis na teoria por todo o tráfico, mas na verdade não são. Eles respondem por outros que na verdade nem aparecem, que são pessoas que lucram com os esquemas, mas que são anônimos, tá? Porque fazem parte de elites. E esses sim são os traficantes que não são presos, que não são julgados pela sociedade e nem pela justiça, tá? E assim, é importante a gente entender que a raiz desse problema não está lá na favela, pois a favela é muito fácil de ser substituída. Um chefe de uma facção criminosa, ele pode ser substituído por outro, certo? Quando tem guerra entre as facções e um morre, ou um é preso, é muito fácil de substituir. Agora, e os jovens, por exemplo, que vendem nos becos das comunidades ou lá na boca de fumo, essas peças são fáceis de ser substituídas. Os jovens que pegam a droga lá na favela e trazem para o asfalto, né, digamos assim, tudo isso é fácil de ser substituído, tá? Tudo isso pode ser mudado, e é mudado com certa frequência. Mas o empresário, o político, esses não são nem citados, tá? A gente nem cita a presença desses indivíduos nessas facções criminosas. Esses aí, eles não vão ser alvos de preconceito, de suspeita, e mesmo quando são pegos em flagrante, certo? Mesmo quando a gente descobre um caso, sai na mídia, alguma coisa assim, eles são sempre tratados chamados de outras coisas, ou por exemplo, um empresário, descobre-se empresário que teve envolvimento com venda de drogas, certo? Uma manchete.
Aí vamos colocar uma outra manchete. Um menino negro, por exemplo, numa comunidade. Traficante é preso. Entende? É sempre assim. Um menino negro numa comunidade foi preso por envolvimento com droga. Traficante, né? Beleza. Agora, um menino branco, por exemplo, foi pego. Um menino branco rico foi pego vendendo drogas. Que o pai dele é empresário, médico, pessoa rica. Pega um advogado, né? Pega um caso desse. Um menino branco. Ah, estudante, tal, não sei o que. Envolvimento com droga. Entenderam a diferença? Então, tem preconceito nisso, tem racismo nisso, tem tudo, tá? Tem uma imagem, uma imagem que foi criada em cima disso, um estereótipo de que marginal, traficante é sempre aquele lá, o menino negro da comunidade carente que tá lá envolvido com criminalidade, mexendo com o tráfico de drogas. E o cara que tem dinheiro, que também mexe, não, esse não é nem citado. Daí é muito comum a gente associar os criminosos clássicos que a mídia sempre mostra, né? Que são essas pessoas negras. Pessoas negras, imagina um estereótipo, um cara negro de uma comunidade carente com a camisa do Flamengo, tá? A gente pensa, o traficante foi preso, aí pensa logo numa imagem dessa. Mas dificilmente a gente vai associar o tráfico a uma pessoa com traje social, do bairro rico, tá? Com alto padrão de vida. A gente não associa uma coisa a outra. E essa ideia aí, ela vai fortalecer esse preconceito, esse racismo que ele também luta, que também dificulta a luta contra o tráfico. E também é legal a gente entender os pensamentos por trás, né? É legal a gente pensar os interesses por trás do tráfico, por trás do combate ao tráfico, melhor dizendo. E a violência urbana em geral, né? Porque o tráfico faz parte da violência urbana. E aí a gente sempre entra sempre que a gente entra em anos eleitorais, as campanhas dos políticos sempre são focadas nessas pautas, tá? Como, por exemplo, o tráfico e as facções criminosas. Essas pautas elas vão ser exploradas por quê? Porque elas mexem com as emoções das pessoas. As pessoas sentem medo, essa violência urbana, essa crescente criminalidade, a mídia sempre ali tratando, né, essas questões. Isso dá medo nas pessoas, mexe com os nossos sentimentos, tá? Mexe com nossas emoções irracionais. Então, quando a gente está com medo, a gente age com impulso, a gente age dessa forma rápida, sem pensar, só querendo resolver aquele problema. E aí, quando um candidato vem e fala da criminalidade, ele ganha voto. Então, será que é interessante para a política, para os políticos em geral, realmente, e para a mídia, né? Realmente acabar com essa criminalidade? Se não tiver mais crime, como que muitos jornais aí, jornais que falam, que exploram, né, essa criminalidade da cidade, do país, e esses políticos que exploram essas pautas, né, do combate à droga, do combate à violência, do combate aos crimes, do combate a essa violência urbana, será que é interessante para eles que realmente isso acabe? A gente tem que pensar nesse ponto também. Agora eu quero ler aqui 3 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que tem a ver com o nosso tema desse bimestre. Primeiro é o artigo 3, que diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido aprovada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, assim, é muito importante ter em mente que essa Declaração de Direitos Humanos, ela é universal, ela é para todos os seres humanos, para todas as situações, e ela está aí para ajudar a nossa sociedade a ser mais humana de fato, e ter direitos e ser mais justa. Então, a gente pode ver que em todos os bimestres a gente teve artigos que foram compatíveis com as questões, os problemas tratados, e esse bimestre não é diferente. Também temos esses 3 artigos que fazem, que são
são importantes no tema. E bom, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo aqui até o final. Eu espero ter ajudado e é importante vocês também terem em mente que eu estou aí disponível para me aprofundar em possíveis dúvidas. É só me chamar no WhatsApp, no privado ou lá no grupo e por e-mail também, tá? Enfim, obrigado.